Oi, eu sou Yasmin e agora eu vou apresentar o trabalho sobre o Príncipe Mendigo. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor. O nome dele é Samuel Langhorne Clems, mas é mais conhecido como Mark Twain. Ele foi um escritor e foi crítico do racismo. E ele foi mais conhecido pelos seus romances. Agora um pouco sobre o livro. O livro tem 37 páginas, 7 capítulos. Ele foi escrito por Mark Twain, mas o que a gente leu foi o adaptado por Rodrigo Espinhosa Cabral. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Esses foram os personagens que eu achei que foram mais marcantes também. E, obviamente, não foram mais tipo, mas enfim. Tem o Tom e o Eduardo, que são os personagens principais. Miles, Henrique e John, que são pais dos meninos. Andrew, Jane, Edith, Arthur e Hug. Bom, aqui tá um resumo que eu tirei na internet mesmo, que foi o que a Sora botou, tipo, explicando a história, sabe, mesmo. Então foi, tipo, um resuminho bem rapidinho. Mas eu não vou falar ele agora, porque eu vou contar a história nos próximos slides. Vou começar falando sobre Tom. Tom e Eduardo nasceram no mesmo dia. Eles eram totalmente parecidos fisicamente, mas a vida deles era totalmente diferente. No caso, iria ser, porque, né? Mas enfim, Tom, ele veio de uma família muito pobre, inclusive ele era mendigo. O pai dele era ladrão e o pai dele, quando Tom nasceu, falou que mais uma boca para alimentar, como se fosse um peso, assim, sabe? Não sei explicar. E a avó falou que esperava que ele tivesse morrido no parto. Enquanto isso, sua mãe simplesmente o amava e cuidava igual às suas irmãs. E Tom tinha irmãs gêmeas. Tom morava em Olaf Court. E lá ele conheceu Andre, que era um padre que foi para lá ajudar as pessoas, que lá era uma cidade muito pobre. Então, quando eles se conheceram, Andre ajudou ele no caso a se criar, tipo, ele ajudou na criação de Tom. Ele ensinou Tom a ler, a escrever, ensinou um pouco de latim também para Tom. E viraram amigos logo de cara. Logo Tom se encantou pelos livros. Ele lia os livros e se imaginava numa história, se imaginava sendo príncipe, se imaginava salvando a donzela, se imaginava sendo tal. E logo isso virou brincadeira com seus amigos, né? Então eles viviam brincando disso, e tudo que eles faziam era motivo de festa. Só para as crianças, óbvio, porque os adultos, né? Só que o tempo foi passando e os amigos de Tom foram crescendo, não queriam mais brincar nem saber disso. Tom não roubava, então ele mendigava. Teve um dia que ele foi sair para mendigar e ele decidiu que ele ia ir até achar um castelo, ou tentar falar com o príncipe até. Ele tentou conseguir umas moedas pro seu pai não bater nele nem nas suas irmãs, porque o pai era alcoólatra, ele e a avó. E então ele batia por qualquer motivo. Então Tom caminhou. Tava tão cansado, mas logo ele se deparou com várias árvores, assim, digamos assim. E logo ele viu que era um castelo, que o sonho dele estava se tornando realidade, porque ele estava vendo um castelo. Então Tom foi ver nas grades. Só que quando ele foi ver nas grades, os guardas tiraram ele e começaram a brigar com ele. Só que Tom era o sonho dele, então ele decidiu ir novamente ver. Ele já estava na grade, mas como os guardas haviam avisado ele, foi lá e os guardas começaram a bater nele. Ele com muita dor, que estava cansado de caminhar, ele gritou de dor e o príncipe do castelo ouviu. Eduardo, que era o príncipe, ouviu os gritos que Tom deu e ele foi para lá e quando ele se deparou com Tom, ele ficou surpreso por eles serem muito parecidos. Tom, ele ficou encantado ao ver um príncipe e Eduardo brigou com os guardas por eles terem feito algo absurdo por coisas que o Tom nem fez nada de errado, assim, tipo, ele só foi tentar espiar o castelo. Que para os guardas foi uma coisa meio absurda, mas enfim. Eduardo chamou Tom para seus aposentos. Quando eles chegaram lá, Eduardo perguntou onde Tom morava. Tom respondeu que ele morava em Offalcourt. Eduardo perguntou sobre sua família e Tom falou toda a verdade, que seu pai era mau e que ele era muito pobre e eles mal tinham uma casa direito. Eduardo ficou
se perguntando para Tom por que ele falava tão mal do pai. Daí Tom falou de John e falou que ele era um homem mau, que ele era alcoólatra, que ele roubava. Falou tudo de John. Eduardo falou que se o pai dele confessasse todos os crimes, ele iria ser preso. E logo eles poderiam ter uma vida mais livre. Então, Eduardo perguntou de seus amigos. E Tom respondeu que eles brincavam muito, principalmente no verão que eles iam para o lago. Eduardo ficou super encantado com aquele assunto dos amigos, pois ele havia crescido num castelo onde ele foi só preparado para ser rei. Então Eduardo teve uma ideia, que ele acho que não pensou muito na ideia, mas enfim. Eduardo pediu para Tom para eles trocarem de lugar. E Tom, obviamente, aceitou na hora. Eles trocaram de roupas e Eduardo, a primeira coisa que ele fez foi ir onde Tom estava. Então, ele chegou lá e os guardas tiraram da grade e brigaram com Eduardo, pois achavam que era Tom e falaram que eles haviam sido rebaixados, digamos assim, por causa de Tom. E daí eles começaram a brigar com ele. Daí Eduardo falou que ele era o príncipe, só que eles não acreditaram e começaram a rir. Ele insistiu no assunto, então os guardas começaram a correr atrás dele. Então Eduardo correu, que conseguiu fugir. Então Eduardo estava muito cansado e queria só um copo d'água. Ele teve que ir em 5 casas e nenhuma delas aceitou, no caso, ele, para entrar e tomar um copo d'água. Daí na última casa que ele tentou, no caso a sexta, uma velhinha atendeu e deu um copo com argila e com uma água que parecia ser suja para ele, mas ele estava morrendo de sede, então ele tomou. Então, ele se lembrou que Tom morava em Offalcourt. Enquanto isso, com Tom estava cansado de sua caminhada, então ele decidiu deitar. Só que ele não queria abusar da bondade de Eduardo e ele deitou no tapete mesmo. Como o Tom estava tão cansado assim, ele nem viu o tempo passar. Então, ele ouviu umas batidas na porta e era um mordomo avisando que sua prima tinha chegado, no caso, a prima de Eduardo. Então, Tom falou, quando chegou na prima, ele falou toda a verdade, que ele era um mendigo e como é que se fala? Os mordomos que estavam em volta, os criados, digamos assim, eles começaram a falar que o príncipe estava louco. Então, logo isso foi para os ouvidos do rei. O rei chegou e chamou por Eduardo, que na real era Tom, e Tom começou a falar toda a verdade. E o rei ficou achando que ele também estava louco. Só que quando o rei falou uma pergunta em latim, Tom sabia um pouco de latim, então ele respondeu com algo básico assim de latim. Então o rei perguntou uma coisa em francês. E ele não sabia francês, então ele pediu desculpas e continuou falando a verdade. Então começaram a rir de Tom. E Tom, ele ficou parado, sem reação, e o rei começou a falar que quem risse dele iria ser punido por isso e que não era para ninguém zombar do filho dele. Então Tom ficou quieto na dele, voltou pro quarto do caso de Eduardo e começou a fingir que era Eduardo realmente, porque Eduardo não havia voltado. E se havessem perguntado para ele, ele falaria a verdade. Mas enfim, enquanto isso com Eduardo, ele estava perguntando para as pessoas onde era o Falcourt. E ninguém falava com ele, até que ele achou um grupo de mendigos. Os mendigos falaram para ele que era em tal direção e ele começou a seguir. Eduardo estava seguindo, até que um cara apareceu e começou a brigar com ele, perguntando onde é que estava o dinheiro, Eduardo falou, você deve ser o tal de John, né? E daí ele, como assim? Eu sou seu pai. E daí ele começou a falar, ele começou a brigar com ele. E daí ele tava bêbado, tá? O John. E daí Eduardo, ele ficou assustado. E daí quando ele foi bater em Eduardo, ele sem querer errou, por causa que ele tava muito bêbado. Então quando ele foi tentar de novo, Andre apareceu e impediu que isso acontecesse. Então logo, John bateu em Andre. Não sei assim que se fala, mas enfim. Então, depois Eduardo saiu correndo, mas igual ele apanhou de John. Quando eles chegaram em casa, John e sua avó, no caso de Tom, estavam comendo pão e tomando vinho. Enquanto isso, os filhos deles e a mãe não estavam comendo nada, e nem para oferecer um pedaço. Então,
eles foram dormir. Eduardo dormiu mesmo nas palhas, que era onde Tom dormia. A mãe de Tom nem percebeu a diferença, pois estava muito preocupada com o filho. Ela estava cuidando dos machucados, enquanto Eduardo estava dormindo, que na real ela sabia que era Tom. Então eles acordaram com batidas na porta, que era um amigo do pai de Tom, avisando que ele tinha matado Andre e que a polícia ia chegar lá porque 2 pessoas viram que foi ele que fez isso. Então eles foram saindo, correndo, e daí eles se depararam com a multidão. Então eles se infiltraram na multidão para que quando a polícia chegasse eles não estivessem no local. A multidão que eles se infiltraram estava comemorando. Quando Eduardo descobriu o motivo, ele começou a chorar. A multidão estava comemorando a morte do rei. Então Eduardo começou a chorar e, obviamente, ele se despistou da família de Tom. Então Eduardo estava falando para abrir espaço para o rei, e daí todos acharam que ele estava louco. E daí apareceu um homem chamado Miles, na qual Miles ajudou Eduardo. Miles que havia salvado Eduardo daquela multidão que estava rindo dele, chamando ele de louco. Então Miles levou ele para uma espécie de hotel, onde eles ficaram a noite. Eduardo estava agindo realmente como um rei, então Miles estava fazendo todas as vontades de Eduardo, mas ele levou tudo numa brincadeira, achando que ele realmente era louco. Miles estava a caminho de sua casa quando achou Eduardo. Então, na manhã seguinte, Miles acordou cedo e foi buscar comida para os dois. Só que quando ele voltou, Eduardo não estava mais lá. Eduardo havia sido sequestrado por um dos ladrões de seu pai. Então, Miles foi atrás de Eduardo, pois ele achava que ele era louco e precisava de ajuda. Então, eles foram à floresta dentro, pois o acampamento que estava bem no meio da floresta. Miles estava procurando ele, e quando Eduardo chegou lá, Eduardo tentou falar novamente a verdade. O pai de Tom falou que ele realmente estava louco e que se ele falasse isso, ele poderia ser enforcado, pois aquilo que ele estava falando era muito grave. Então, Eduardo foi maltratado por muitos caras que estavam lá e ele foi aprisionado por uma corda. Então, ele pegou uma faca, sem que eles percebessem, e ele cortou a corda e começou a lutar com os caras lá, os ladrões. E daí ele conseguiu fugir. Então Miles, que estava no meio da floresta, achou os ladrões, na qual fizeram muitas perguntas para ele. Miles chegou à conclusão que Eduardo havia fugido. Eduardo, que estava dias na estrada procurando a casa de Miles, ele só se alimentava de fruta, então ele estava muito mal. Então logo Miles saiu também e foi para a estrada. Logo os dois se encontraram e Miles levou Eduardo até a sua casa. Chegando na casa dele, os mordomos, os empregados, ninguém o reconhecia, pois ele ficou 7 anos fora. Quando ele chegou lá, ele pediu para falar com seu pai e com seu irmão Arthur. E eles falaram que eles haviam morrido, alguns homens. Então ele pediu para falar com Hugh ou Edith, que era sua prima. Então, quando eles chegaram, Arthur falou que ele era impostor e que que eles haviam recebido uma carta dizendo que Miles tinha sido morto. Então Miles logo falou que era mentira e que Hugh estava mentindo para poder se casar com Edith e ter toda a fortuna para ele. Então Miles foi preso e foi condenado a chicoteadas. Acho que é assim que se fala. Mas enfim. Miles e Eduardo estavam na cadeia. Quando Eduardo descobre, através dos prisioneiros, que iria acontecer a coroação. E quem que iria ser coroado seria Tom. E que, obviamente, estava errado. Então, eles foram ao local da coroação, onde foi tudo esclarecido. Então, confirmou que ele não era o rei e que era Eduardo. Miles viu que era tudo verdade. Miles virou um grande amigo do rei e conseguiu desvendar, o Arthur não, Hugh, que era seu irmão mais novo. E ele conseguiu toda a casa de volta, a herança e tudo. O pai de Tom, ele fugiu e ninguém soube dele. A avó também não.
Mas Tom foi tratado muito bem, por causa que agora ele era amigo do príncipe não, do rei, Eduardo. E até então, Eduardo foi um dos melhores reis, porque ele passou por muita coisa e ele viu muita coisa e agora ele sabia o que ele poderia fazer para ajudar. Então ele foi um ótimo rei. Fim!